E eu estou aqui com a Ellen do Instituto Iluminar e nós vamos falar sobre esse assunto e como a gente pode livrar disso, né, Ellen? Seja bem-vinda, Mori. Muito obrigada, Rose, mais uma vez. Eu falo que ela tem que voltar um outro dia para falar de sabotadores também. A sabotadores está relacionado a crenças limitantes ou são bem diferentes? As crenças limitantes acabam criando uma autossabotagem, um processo de autossabotagem. Antes, eu gostaria um pouco de explicar o que é crenças limitantes. Crenças limitantes é tudo que a gente acredita, são as nossas verdades individuais que nos limitam em algum contexto da nossa vida. Então, eu posso ter crenças relacionadas a dinheiro, a relacionamentos, a minha autoimagem pessoal, o que eu acredito de mim. E essas crenças limitantes acabam me autossabotando em algum contexto da minha vida. Ellen, então, essa crença limitante, por algum motivo que alguém falou alguma coisa, ou porque elas surgem como? Por isso, alguém falou, alguém fez uma crítica, aconteceu alguma coisa que você criou essa crença em respeito né, sobre você? As crenças, geralmente, elas acontecem porque alguém que tem muita autoridade sobre você falou para você na sua infância. Então, a gente tem duas formas de adquirir crença. Ou por repetição, no caso, alguém que tem autoridade falou e você acreditou, ou por experiência. Então, você viveu uma experiência que te causou um forte impacto emocional e, a partir dali, você, por generalização, passou a acreditar em alguma coisa. Então, por exemplo, se você viveu um relacionamento onde você foi traída, onde você foi maltratada, onde você foi, de alguma forma, abusada, você pode generalizar isso para que outros relacionamentos que eu tiver, vai acontecer a mesma coisa. Isso te limita no contexto de relacionamento. Ou até, não quero arrumar mais um relacionamento porque é tão forte, às vezes, que no caso de uma pessoa que teve um relacionamento ou foi traída, ou foi relacionamento abusivo, que hoje a gente vê como isso é comum, até atrapalha a pessoa de ter um novo relacionamento saudável e ser feliz, né? Exatamente. Aí ela passa a acreditar que toda pessoa que ela se envolver vai fazer ela sofrer conforme aquela outra fez. E aí isso vai deixando ela cada vez mais fechada. E eu percebo, quando você fala de alguém que tem uma autoridade acima de você, muitas vezes os pais não fazem nem por maldade, né? Não estou dizendo isso, mas como os pais têm que tomar cuidado com o que eles falam em relação aos filhos. Por exemplo, se tem dois, fulano sabe dirigir melhor que você, olha como que você dirige. Aí o outro vai ter essa crença, eu não sei dirigir, é sempre comigo, aí se bate o carro, tá vendo? Então, é muito importante essas pessoas que têm um poder, uma autoridade, seja uma professora de escola, ou seja um pai, nas palavras que vão falar, principalmente para as crianças, né, Ellen? Sim, cuidar com as palavras, porque o que acontece? Se a gente não trabalha o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, a gente acaba virando um repetidor de padrão. Então, os nossos pais, não por maldade, eles incutiram algumas crenças na gente. Por quê? Porque eles estão repetindo o padrão daquilo que eles aprenderam com os pais deles. E se a gente não investir em nós mesmos para quebrar esse ciclo, a gente acaba criando os nossos filhos com as mesmas limitações. E é impressionante, porque eu acho que se você conversar com 10 pessoas, alguma crença limitante tem. Eu acho que não é, eu acho que é impossível você encontrar, deve encontrar. Mas assim, não, eu não tenho problema nenhum, não tenho crença, tá tudo bem na minha vida, sem que tenha trabalhado, né, as crenças limitantes, né? Sim, é você identificar os seus padrões inconscientes. Então, se você está tendo um resultado negativo na sua vida, na vida financeira, na vida pessoal, na vida amorosa, algum resultado que você não quer, você tem que parar e analisar o que eu estou fazendo repetidamente que está me gerando esse resultado. Provavelmente alguma crença que está sustentando aquele comportamento que está gerando o resultado. Mas muitas vezes, sem ter um profissional qualificado como você para poder ajudar, a pessoa sabe que alguma coisa não está fluindo, porque ela está sofrendo em determinada área da sua vida, seja profissional, financeira, sentimental, mas tem que ter uma ajuda, porque não é tão simples assim, né? Você falar assim, eu tinha essa crença, pronto, eu não tenho mais. Tem que ser trabalhado isso, né? Sim, sim. Eu costumo dizer assim, sabe qual que é o animal que menos entende de água?
Você sabe, Rose? Eu não. É o peixe. Eu falei, eu não vou ficar quieta, porque ele vive dentro da água e menos entende de água. Ele vive dentro da água, ele está imerso. Então, nós, quando a gente está imerso em algum problema, é mais difícil a gente encontrar a saída. Ele não põe a cara para fora, né? É difícil, tem, mas assim, ele vive ali dentro. É como se ele vivesse, é como se a gente vivesse dentro de um problema, então. Isso, aí você não consegue ter uma perspectiva, uma terceira visão, onde você vai encontrar mais saídas, mais possibilidades. Muitas vezes você vai precisar de ajuda, né? No caso, nos treinamentos que a gente faz lá no Instituto Iluminar, uma das coisas que a gente é focado no treinamento é quebra de crença limitante. Nesse que vai ter final de semana, já vai ter, que é sexta, sábado, domingo, né? Nós vamos ter agora Meta Consciente, sexta, sábado e domingo. Para essa turma, as vagas já estão encerradas, nós já estamos com a limitação da sala lotada, mas nós vamos ter um novo em maio. Eu não me lembro a data, no site tem certinho, mas em maio vai ter outro treinamento. Porque se a pessoa, tudo isso é você se conhecer, né? Então, eu acho assim que é muito importante essa questão da crença, a gente quebrar, porque a gente percebe realmente que muitas pessoas elas não vão para frente, seja em qualquer aspecto da sua vida, porque quando ela começa a dar um passo para frente, vem aquela, que eu falo que quem tem crença limitante é igual tem assim, né, o diabinho que fica ali na cabeça, né? Ai, você não é capaz, você não é capaz. Daí faz você voltar para trás, né? Porque daí você lembra de palavras que te falaram, é muito complicado, né? E é muito dolorido também essas crenças para as pessoas, né? É como se fosse uma voz mesmo, é a voz do nosso inconsciente falando, né? Então, às vezes, você quer conscientemente uma coisa, mas os seus padrões inconscientes fazem com que você haja de uma forma diferente daquilo que você quer. Então, se você tem uma crença limitante, daí você vai ter um sabotador. Aí que entra o sabotador para que não deixe você se libertar disso, né? Exatamente. Aí você vai ter uma autossabotagem em relação àquilo que você quer conscientemente, mas existe um padrão muito forte instalado dentro de você que faz você agir de uma forma diferente. Eu falo até às vezes por mim por causa de emagrecer mesmo, né? Você tá magra, de repente você volta a engordar tudo de novo. Por quê? Alguma coisa aconteceu. Aí você vai falar assim, hoje eu não vou comer. Daí fica assim, mas... por que não? Então, eu acho que principalmente eu consigo falar de ter sabotador somente na parte de uma educação alimentar, né? Porque a gente acaba muitas vezes descontando na comida, né? E aí vem o sabotador que não deixa você falar, não, eu quero ter uma vida saudável, quero melhorar o meu corpo. É isso, né, Ellen? Sim, e encontrar os reais motivos, né? Quando a gente encontra o real motivo que a gente quer alguma coisa, fica mais fácil de você conseguir, né? Então, por que eu quero emagrecer? Para que eu quero emagrecer? Então, muitas vezes a gente confunde o nosso desejo com algo que é socialmente aceito, um padrão que é incutido pela cultura, pela sociedade. Encontrar os seus reais motivos. E para a quebra da crença, você precisa de um processo. Então, para você romper esse ciclo, não é fácil você fazer isso sozinho, né? Porque você vem fazendo isso há muito tempo, né? Há quanto tempo? Exato. Então, nos nossos treinamentos, a gente usa a Gestalt terapia, a gente usa constelações sistêmicas, a programação neurolinguística, que são técnicas específicas para reprogramar a sua mente naquele contexto, porque é algo que está inconsciente. E quando está inconsciente, é difícil acessar de uma forma consciente. Você precisa de um forte impacto, que é o que a gente faz com os exercícios, com as dinâmicas. E eu falo, às vezes a pessoa vive uma vida toda e vive infeliz porque não conseguiu se libertar dessa crença, né? Se libertar. Crença sobre dinheiro, né? A gente vê muito isso. A gente estava até conversando antes, né? Sobre pessoas, por exemplo, que têm uma crença que ela aprendeu a acumular o dinheiro, mas ela não sabe usufruir. Isso também é sofrido. Você só acumular, ter lá, mas também não aproveitar. Mas tem gente que vem disso, né? Teve uma escassez. Então hoje acumula, tem medo de faltar e não consegue nem aproveitar um pouco do que tem, né? Ou às vezes até ela não se acha merecedor de usufruir aquilo, ela não se dá essa oportunidade, porque ela foi condicionada pelos pais ou pessoas que estavam no lugar dos pais,
que ela teria que acumular, mas usufruir seria algo que pecado. Errado. Que não pode, né? Isso. E então a gente percebe como isso traz uma infelicidade, as depressões, as ansiedades exageradas, tudo por conta dessas crenças, né? Sim, crenças sobre merecimento, sobre se você tem o direito de ter aquelas coisas, são... É bem complicado, né, Ellen? Você acha assim, ela vai voltar pra gente continuar falando mais vezes, né, minha linda? Obrigada pela sua presença, viu?